Sim. Ótimo. A gente teve, né, o painel sobre inteligência artificial, né, Felipe? Foi muito bom. E a gente teve o painel do marco regulatório também, né, Thaís? E no painel do marco regulatório, ficou aquela coisa assim, né, de ainda precisa, né, resolver muita coisa, né? Essa impressão que ficou, né, que ainda o que está publicado não é suficiente, né, e que ainda vai ter que resolver muitas coisas, né? E de alguma forma, assim, eu estava triste de não ter conseguido manter a oferta das licenciaturas aqui na UFMG, mas me deu um alívio, sabe? Depois que eu vi esse painel do marco regulatório, porque ainda tem tanta coisa para ser resolvida que eu não acho que é interessante mesmo que um curso, né, de licenciatura com tantas restrições que ainda o marco regulatório impõe para as licenciaturas seja oportuno, sabe, de começar nesse momento. Então, eu até que acalmei o coração, assim, que eu estava tão indignada de não conseguir ofertar as 3 licenciaturas que a gente tinha conseguido articular, né, por causa do marco, da mudança, mas de alguma forma eu fiquei um pouco aliviada depois do painel do marco regulatório, porque eu vi que ainda tem muita coisa para ser resolvida, e a gente ofertar um curso com esse tanto de interrogações, né, que ainda estão presentes, né, para serem resolvidas, é meio complicado. E eu conversei muito com outros coordenadores UAB, com diretores, né, de outras DEDs, né, de outras universidades, e os que ofertaram já, começaram cursos de licenciatura, estão assim muito apreensivos, muito mesmo. Então, eu acho que ainda tem muito chão para rolar nesse marco regulatório para conseguir deixar a coisa um pouco mais palatável para a universidade. Enfim, essa foi minha impressão. O Adalto quer falar, Adalto? Pode ir. Sim. Bom dia. Bom dia. Olha, como já foi dito, parabenizar o evento, foi muito bacana, foi muito organizado, bem legal. Eu participei na sala da apresentação do nosso grupo, né, do trabalho do nosso grupo. Quem apresentou foi Iomara, e apresentou muito bem, mas muito bem mesmo, foi muito bacana. E o que eu mais gostei foi na sala da apresentação, os outros trabalhos, da gente enxergar como que está sendo a pesquisa e projetos que já estão há 5, 6 anos em andamento na área de educação à distância, que eu achei muito bacana, lá de Brasília, de Vitória, foi muito bacana mesmo, e achei que valeu muito a pena, foi muito bom, muito bom. Eu quero agradecer pela participação, foi muito bacana. Ótimo. Porque é isso, né? Você está num grupo de pesquisa, você tem que estar, né, antenado com o que está sendo discutido, né, no resto do país. Então, o Exud ele trouxe essa possibilidade, né? Depois a gente, os anais já estão, né, Ana, praticamente sendo disponibilizados, né? Não sei se você quer falar um pouco sobre isso, Ana, para a gente. Os anais. Bom dia, né, pessoal? Então, os anais estão em andamento. Eu estou até para ver, porque é o UFABCC que ficou disponível. A professora acha que isso Pois é. E aí, assim que eles ficarem prontos, a gente poder estar olhando, né, com mais calma, que nem eu que não consegui ver nenhuma apresentação, poder ler esses trabalhos, né, e ver o que está sendo feito, de cada trilha temática daquela, né, e onde os trabalhos de vocês ficarem inseridos, né, e a gente poder aperfeiçoar as discussões nossas aqui, né, as propostas que a gente pode ter aí para 2026, né, o que a gente vai estar direcionando. Então, acho isso importante. Obrigada, Adalto. Mais alguém quer falar? Mais ninguém?
Eu acho que essa avaliação, né, como eu disse, ela é muito importante para a gente poder, né, ter um parâmetro do nosso trabalho, né, de avaliação daqui do grupo de pesquisa, de resultados, né, que a gente obteve. E eu até recebi um e-mail já da PRPQ, intimando a gente fazer a atualização do grupo de estudo, tanto de cadastro, né, mas como da própria atualização das atividades do grupo mesmo. A gente tem o prazo até dia 10, então foi ótimo que a nossa reunião tivesse sido né, já tivesse marcada para hoje, porque assim a gente ainda tem esse tempo, né, de fazer essas atualizações. Então, eu ia pedir que cada um atualize o seu Lattes, né, fazer uma atualização do Lattes, e a gente vai estar fazendo a atualização também dos resultados, né, do ESUD no grupo de estudos, para poder estar enfim, né, com o grupo ativo. E uma das coisas que a gente vai fazer é avaliar também a participação de vocês durante o semestre e poder manter, né, naquela lógica, né, de manter no grupo de estudos quem está participando, quem de fato. Entrando mais um aqui. Está contribuindo com o grupo e que está, né, trazendo esses resultados para o grupo. Então, a gente vai fazer mais essa avaliação e para o ano que vem também dá a oportunidade de ampliar, né, o número de participantes. Então, se vocês conhecem, né, pessoas que queiram entrar no grupo e que queiram estar integrando, né, no grupo nosso de pesquisa, a partir do ano que vem, então a gente vai estar, a partir de fevereiro, né, março, que a gente vai retomar as atividades, a gente vai estar abrindo de novo, né, a inscrição de novos membros. Então, é isso, pedir para vocês fazerem essa atualização do Lattes, para que a gente possa deixar o grupo mais atualizado possível no site, né, do CNPq até o dia 10. Então, peguem aí seus certificados, eu já peguei o meu, também preciso atualizar o meu Lattes, para poder estar entrando aí, né, nos campos lá de atualização. O que mais que a gente tinha que falar, Ana? Está lembrando de mais alguma coisa? Deixa eu... Vai falar. Professora? Eu fechei, eu acho. Então, pessoal, é isso, né? Ainda estou com vestidos do ESUD, então está quase tudo resolvido, por isso que ainda eu não parei. Mas qual que é o plano agora, né? Eu já fiz um controle aqui dos artigos que nós colocamos para o ESUD, né? Que vamos publicar. Tem colegas que também já publicaram, né? Ou participaram de eventos, como o Alisson, né? Eu queria, Alisson, que você me mandasse de novo, porque como o grupo de pesquisa ele é cadastrado no CNPq e também no CIEX da universidade, nós vamos atualizar com esses artigos no CIEX, tá? Do grupo de pesquisa. Então, quem fez fora do grupo de pesquisa, me mandar qual que foi a revista, qual que foi o evento, que aí eu também coloco, porque isso também faz parte da permanência dos membros no grupo de pesquisa, né? Inclusive, nós já fizemos, nós estamos terminando de verificar a frequência, tá? No total de, deixa eu ver quantos encontros, esse é o 10º, só um minutinho, tá? Que eu vou abrir para falar. Esse é o 10º encontro, e provavelmente eu vou deixar as pessoas que estão presentes em 6, tá? É muito importante, tem muitas pessoas com 4 somente, tá? Eu vou analisar uma a uma aqui, porque, igual a professora disse, temos até o dia 10
para atualizar, e aí a professora já colocou essas informações, né, lá no CNPq. E o que mais que eu queria dizer? Os próximos, nós podemos abrir lá para janeiro e fevereiro novas vagas. Tem pessoas do grupo que saíram e que podem entrar de novo, tá? Tem pessoas que já me procuraram. E também o próximo encontro do ano que vem será em março, né? E aí nós vamos conversar se vamos continuar com a temática. É muito bom o ESUD, porque nós conseguimos ver o que as outras universidades estão fazendo, que pé que nós estamos, né? Sempre bom participar do ESUD, é isso que a gente vê de fora, o que a gente está adiantado ou o que a gente está atrasado, né? Então, assim, a gente vai conversar para ver se vamos continuar, se vamos avançar. Tem muitos artigos bons que eu sugiro que continuar, tá, gente? Esses estudos um pouco mais aprofundados, tá? E tem uma proposta que nós ainda estamos pensando de colocar, de fazer um e-book, tá? Com os artigos que estão nos anais. Aí, quem tiver interesse também, esses artigos que foram do ESUD, tá? Produto do ESUD, vai ser um produto não só do ESUD agora, tá, gente? Porque os anais é um produto do ESUD, é um produto do grupo de estudos, tá? Então, não somente os artigos que foram publicados, que serão publicados nos anais, poderão participar, os que não participaram também podem, tá? Tem muitas perguntas, né? Sandra já está aberta. Você quer falar, Sandra? O Alisson Desculpa, eu estou com problema aqui. Eu vou desligar. Não, tudo bem. Alisson. Alisson, depois Luiz Eduardo. Oi, turma. Pode falar, Alisson. Isso. Tá me ouvindo? Estamos sim. Professoras, eu participei de 2 eventos. O primeiro foi o Conedu, só que eu participei sozinho, né? Esse não teve colaboração. E o outro foi o Cinep, esse foi remoto, e aí a gente acabou participando junto. Só que eu só recebi o certificado de um, eu acho, que foi o segundo, o Cinep. O outro ainda não foi publicado, do Conedu, que aconteceu lá em Pernambuco. E o artigo completo, né, que a gente submeteu, acho que daqui para próximo ano o editor manda para algum avaliador para ser avaliado. Mas eu vou esperar só até o início do próximo ano. Caso ele não direcione, eu vou solicitar o cancelamento da submissão e vou mandar para uma outra revista. Mas eu mando ainda hoje para vocês os comprovantes. Tudo bem. Okay. Luiz Eduardo? Olá, bom dia a todos. 2 perguntinhas, aí com base na experiência do Alisson, né? A primeira assim, eu entendo que ao fazer parte do grupo de pesquisa, isso cria uma vinculação, ou seja, do pesquisador com a instituição. Então, a minha pergunta nesses artigos que vocês querem utilizar também como produção do grupo de pesquisa e que a gente pode publicar em outras revistas e que estejam relacionadas com as temáticas do grupo que a gente está desenvolvendo, minha pergunta é como faz a vinculação, ou seja, eu coloco na instituição, se institucionalmente, além da minha universidade, eu coloco a UFMG, como se faz essa vinculação institucional para que esse seja uma produção vinculada ao grupo, né, a esse grupo? Então, essa seria a minha questão. Eu entendo que o grupo é o vínculo, né? Então, você pode estar em diferentes instituições e você ter em comum a participação no grupo de estudos. O grupo de estudos, o coordenador dele estando na UFMG, você tem, né, a possibilidade de você estar registrando dentro da UFMG, no CIEX, né, nosso, que a gente tem um registro de extensão também, né, onde os resultados, né, no caso do ESUD, né, eles vão estar aparecendo ali também.
Mas esse livro que a Ana comentou, o Luiz, a ideia né, a gente teve a gente fez, né, a criação desse grupo de estudos, a gente trabalhou durante o ano, né, já tem 1 ano e meio que a gente está com o grupo, a gente tem um trabalho já realizado, a gente teve uma produção que visou, né, a apresentação do trabalho nesse evento que aconteceu, que foi o Exude, mas, independente dele, a gente tem uma produção do grupo de estudos, né, próprio do grupo de estudos. Então, não é exclusivo do Exude, né? Você vai ter artigos que estavam ali publicados no Exude, mas que também pode abrigar outras participações, né? Então, quem está mandando artigos para revistas e que queiram, né, tá compondo também a participação aqui no livro, a gente vai ter que pensar como fazer essa vinculação, né? Eu acho que não fui claro na minha pergunta. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu publique aqui, que eu faço aqui no Paraguai. Por exemplo, eu tenho interesse na questão do ensino à distância aqui no Paraguai. Tá. Ao fazer um trabalho aqui para publicar numa revista, seja aqui no Paraguai, na Espanha, em qualquer lugar do mundo, se eu vou publicar um artigo, e eu posso de alguma maneira utilizar alguns elementos, né, que eu utilizei para fazer a pesquisa, por exemplo, para o artigo do Exude ou outros que a gente venha a fazer. Ou seja, há uma comunicação entre o trabalho que eu faço aqui e o trabalho no grupo de pesquisa. Então, quando eu vou publicar esse artigo em alguma revista, em algum lugar, evidentemente, eu coloco a minha vinculação institucional. Eu sou da Universidade Nacional de Assunção. A pergunta, isso é importante para a universidade, porque isso fica registrado na produção da universidade, né? A nível mundial, para os indicadores, para as métricas, isso fica vinculado a essa instituição. A minha pergunta é se eu devo usar também uma vinculação secundária, né, ao FMG. Eu acho que você pode também citar a participação no grupo de pesquisa, sim, com certeza. Né? É uma das coisas que a gente não falou nos artigos que o Exude recebeu, né, do grupo de pesquisa, era a gente fazer menção do grupo de pesquisa. Né? Ninguém colocou, não é que ninguém colocou. Teve grupo que colocou e teve grupo que não colocou. O grupo nosso, por exemplo, né, Thaís, a gente não mencionou em nenhum lugar, né, e Luiz também, que está no grupo, né, a gente não mencionou, Alisson, a gente não mencionou em nenhum lugar que esse artigo ele estava com vínculo no grupo de pesquisa, mas teve grupo que mencionou que o artigo era parte de pesquisa, né, desenvolvida dentro do grupo de pesquisa NED e tal. Então, isso ficou, como a gente não chamou atenção, né, ficou ao encargo de cada grupo e aí acabou acontecendo essa diferença. Mas no caso desse livro que a gente está propondo, aí sim, né, a menção vai acontecer. Né? Embora ele esteja publicado nos anais do evento, esses artigos, esses 13 artigos que a gente vai estar trazendo para o e-book, eles vão estar, né? Vai estar sendo mencionado que eles todos foram produzidos dentro do âmbito das pesquisas desenvolvidas, né, no grupo de estudos. Então, da mesma forma, eu acredito que você pode, ao mencionar qualquer dado que o grupo tem, né, de publicação, que já está registrado dentro dele, você fazer menção ao grupo de pesquisa, né? Como você tem menção também, quem recebe bolsa, coloca lá, né? Esse trabalho foi desenvolvido a partir de bolsas, né? Financiada pelo CNPq, pela CAPES, seja lá, né? Qual bolsa, qual instituto que forneceu a bolsa. Então, você fazer a menção ao grupo de pesquisa é válido, sim. Então, eu acho que a vinculação é essa, fazer a menção do grupo e não da universidade, né? Ao grupo. E como o grupo está, pela coordenação dele, vinculado à universidade, acaba que também traz para a universidade essa participação, né? Eu entendo dessa forma. Não sei. Eu queria isso, Ana?
você pode dizer que é membro do grupo de estudos, mas não que seja vinculado à universidade, pelo meu entendimento, tá? E aí você pode colocar que é membro do grupo, que, igual a professora acrescentou, que eu também senti falta nos artigos, que o artigo é fruto de discussões realizadas no grupo de pesquisa com o nome, tá? Mas então, o que você pode colocar? Que é vinculado ao como membro do grupo de pesquisas da Universidade Federal de Minas Gerais, tá? Eu acho que é exatamente isso que a professora Ana falou mesmo, porque, por exemplo, eu entendo que a gente está em uma situação particular de um grupo de pesquisa, né, que é direcionado à educação à distância e digital. Então, por exemplo, um dos artigos que eu submeti lá no Conedu e foram aceitos e aprovados, eu fiz essa vinculação e também com a instituição que eu trabalho. Agora eu participo de um outro grupo de pesquisa que é sobre empreendedorismo. Então, tudo que eu faço relacionado a empreendedorismo, eu vinculo a ele. E tudo que é de educação digital, eu vinculo ao NED. Então, acho que é só a gente pensar se faz sentido ou não para a contribuição ali para o grupo e vai fazendo essa atribuição, né? Pesquisador do NED ou pesquisador de algum outro vínculo. Eu acho que é bem simples assim. A gente pode colocar até na nota de rodapé, geralmente eu faço assim. Exatamente, Alisson. A gente também participa de rede de pesquisa, né, Ana? Então, tudo que a gente tiver vinculado à rede de pesquisa, né, que a gente faz parte, a gente também vai estar, né, citando. Foi realmente uma falha nossa, né, não ter chamado a atenção de todos vocês, né, dos grupos, de colocar a menção do grupo de pesquisa nosso nos artigos, né? Essas coisas passam mesmo. É impressionante. E eu ainda recebi um professor, né, que tinha mandado o trabalho dos seus alunos, que são orientandos dele, né? E aí os orientandos esqueceram de fazer menção da bolsa, que era do CNPq. Ele falou, Vilma, pode mandar de novo? Esquecemos de fazer a menção. E eu, claro, pode mandar de novo. E nem atinei que, né, a gente poderia ter feito a mesma coisa em relação ao grupo de estudo nos nossos 13 artigos, né? Mas, ok, né? Já foi, já passou, e uma forma que a gente vê de garantir, né, que esses trabalhos fiquem vinculados ao grupo de estudos formalmente é trazendo eles para esse e-book. Por isso, mais que a gente pensou, né, de ter essa produção. Na realidade, eu penso que a gente pode ter mais produções, inclusive, desse grupo, né, que é o seguinte, a gente tem os anais do ESUD. Eu já comentei com a Unirede da gente pegar os melhores trabalhos do ESUD e fazer a publicação de um número especial de revista da Unirede, do ESUD 2025, e nada impede, né, que alguns trabalhos do nosso grupo de estudo sejam avaliados como melhores aí de cada trilha temática, né, que eu vou propor por trilha temática e tudo. Então, a gente pode ter também esse tipo de publicação, né, numa revista com um número especial do ESUD, e podemos ter esse livro, que aí é como resultado do grupo de estudos, né, que aí não necessariamente é só o ESUD, mas os artigos que vocês acharem que pode estar trazendo para essa publicação, né, do nosso grupo. Ana Cristina quer falar? Luiz de novo? Então, vamos passar primeiro para a Ana Cristina, que já estava inscrito. Oi, bom dia. Bom dia. Fiquei com uma dúvida ainda com relação Sim. ao registro dessa participação no Lattes. Uma coisa é o que a Alisson menciona. A gente não está preocupado muito com menção, porque menção a gente faz e é tranquilo, a gente faz realmente no corpo do texto, isso é de praxe.
Mas no Lattes, voltando aí à questão posta pelo professor Luiz Eduardo, no Lattes eu conheço só uma forma e vocês me dizem qual seria a outra. A gente coloca, sim, uma relação de vínculo com a universidade, né? E aí os vínculos são os mais variados, não significam necessariamente relações trabalhistas, né? A nossa situação como concursado, a nossa situação como contratado, não. Então, se o grupo existe, extensão, né, gente? Esse projeto não é pesquisa. É extensão, né? Não, ele é um grupo de pesquisa. Ele está registrado no CNPq. É pesquisa. O vínculo que você tem que fazer no Lattes é do grupo de pesquisa, não é da universidade. Não, sim, mas aí lá no Lattes, como é que a gente faz, né? Costuma fazer, e por isso a indagação, para a gente ver se tem outra maneira. A gente geralmente coloca a universidade, o nome dela, e aí o vínculo como é. Aí no vínculo você coloca membro de projeto de pesquisa, membro de projeto de extensão. Então, não é simplesmente a participação em um grupo de pesquisa, é a participação em um grupo de pesquisa ou de extensão na universidade e tal. Então, acaba que nas vinculações você tem todas as universidades, algumas com quem a gente trabalha, algumas com quem a gente só tem uma relação de membro mesmo, né, de grupo. É isso ou existe outra forma? Porque eu conheço assim, você coloca o nome da universidade, na natureza do vínculo você coloca, né, que é uma coisa temporária tal, eu nem lembro agora o termo, mas aí a gente descreve a natureza, que é participação em grupo de pesquisa. A gente já fez essa pesquisa, na realidade, de como a gente faria a citação do grupo no CNPq. Eu fico em dúvida. Eu tenho dúvida em relação a isso. Mas talvez a gente pudesse fazer uma pesquisa, porque... Luiz, você já estava com a mão levantada? Eu concordo. Pode falar. Eu concordo com a colega, porque pesquisa é um trabalho. Pesquisa é um trabalho. Então, há um vínculo, ainda que seja um trabalho sem remuneração, seja... enfim. Então, eu não conheço realmente, eu também não conheço uma forma de vincular uma relação com um grupo de pesquisa sem vincular a universidade desse grupo de pesquisa. E esse é o caminho, não conheço outro. Mas isso não significa de nenhuma forma um vínculo empregatício, nem nada, é simplesmente uma forma de marcar a questão da vinculação profissional, né? Do pesquisador, onde ele trabalha, onde ele dedica algumas horas, seja 2 horas por semana, não sei. E outra coisa que eu queria comentar é sobre o livro. Assim, para mim é muito importante para a questão das avaliações aqui que eu tenho na minha universidade, é que as publicações, quer dizer, aqui no Paraguai a gente não dá nenhuma importância para o Qualis, né? Quer dizer, o Qualis é uma questão muito lá do Brasil. Aqui são as indexações, né? As indexações são importantes, redes como Scopus, Web of Science, elas são muito valorizadas. E no caso dos livros, é muito importante que tem um conselho editorial, né, com vários pesquisadores externos que avaliem e de alguma forma deem um aval para aquelas publicações. Então, eu não sei se vocês estão pensando nisso, mas para mim faz uma diferença fundamental. Quer dizer, se é um artigo no livro sem essas questões, né, estruturais que destacam a publicação, como publicação não vai ter nenhum valor para mim. Agora, se tem esses elementos, aí sim eu posso considerar na minha produção. Então, só para que vocês puderem estar atentos a isso, se for possível, né? Claro que isso não é uma demanda, é só um comentário para que, se for possível, isso possa ser aplicado. Sim. Tem realmente uma diferença, né? O que a gente pensou, Luiz, porque a gente tem a seguinte situação aqui na DET, né? A gente tem recurso disponível para manutenção, né, de bolsas, de revisor de texto aqui,
e de publicação de e-book na editora UFMG, né? E a gente está, inclusive, lançando um livro agora, né? Tá em fase de finalização, um livro que a gente pegou com base no ED do ano passado, né? Do evento que a gente fez no ano passado, aquele de novembro do ano passado. E aí a gente pegou com base, né, nas palestras que foram proferidas, né, e dos autores, né, dessas palestras, e também pensamos em fazer a mesma coisa agora com o Exude, né, de tirar uma publicação com base no produto que a gente tem do grupo de estudo. Então, não tem na editora UFMG nenhuma, como que eu vou dizer, nenhum perfil editorial assim dessa forma como você falou, né? O que a gente poderia pensar para o nosso livro aqui como resultado, né, do grupo de estudos é ter, de repente, um prefácio, sei lá, um capítulo inicial que faça essa contextualização, né, das discussões que a gente firmou durante esse período de existência já do grupo de estudos, para poder estar subsidiando a apresentação dos capítulos posteriores que viriam, né, na forma desses artigos que a gente preparou, né, para o evento. Então, a gente pode pensar nisso, né, de poder dar uma substância maior a ele, né, uma discussão maior dessas temáticas, convidando algumas pessoas que pudessem, né, iniciar essa discussão, para depois verticalizar nos temas que os artigos trouxeram, né? Então, a gente pode pensar dessa forma, inclusive chamando até pessoas que fizeram participação em painel no próprio Exude, né, que também tem a ver com as temáticas que a gente separou no grupo, né? Porque as temáticas que a gente separou no grupo de estudos, né, para que vocês pensassem e produzissem artigos, né, sobre elas, eram temáticas que estavam nas linhas, como é que chama, Ana? Nos eixos ali do Exude, foram as trilhas, né, temáticas do Exude. Então, foram as próprias trilhas temáticas. Então, a gente pode pensar, né, para cada trilha dessa, ter um texto inicial de discussão para depois verticalizar na forma dos artigos, né? Na verdade, eu nem precisaria de tanto, no meu caso, né, específico, ainda que eu acho a ideia maravilhosa. O que eu precisaria mesmo é assim, um conselho editorial, né, que o livro tenha um conselho editorial, que esta publicação tenha um conselho editorial de especialistas da área que figurem ali como pessoas que supervisionaram, ou que, de alguma forma, olharam aqueles artigos e avaliaram que aqueles artigos são artigos pertinentes, de qualidade. Luiz, deixa eu só interromper. A própria editora já tem esse... Costuma ter. A própria editora costuma ter, justamente. Os seus especialistas aqui na educação institucional. A própria editora. Então, isso já é de praxe. Perfeito. Isso para mim, já me atende. Então, tá. Porque para sair na editora, já sair com ISSN, já vai sair com conselho editorial, com revisor, com tudo, com aquela ficha técnica, né? Isso. Aquela ficha bibliográfica. Então, já vai sair como um livro mesmo. Se for sair, tá tranquilo, tá? Maravilha, obrigado. É porque a preocupação maior nossa é o custo, né? Como fazer isso? Porque cada editora cobra, né, uma parte. Como a gente tem esse recurso disponível aqui na DED, né, a gente pensou nisso. A maior dificuldade, que é o recurso, a gente conseguiria, né, resolver aqui internamente. Então, de fato, né, a editora tem seu próprio, né, a sua própria estrutura. Quando a gente manda o livro revisado, né, organizado, já estruturado, diagramado, né, que fala para a editora, aí o procedimento da editora, ela, né, para fazer a publicação é dela, não é nosso, né? Então a gente preocupa mais com essa parte
estruturação do livro, revisão, né, da diagramação dele em capítulos, como que a gente quer, tudo, e depois a editora se encarrega, né, da parte da publicação mesmo, né, do que é necessário para a publicação. Então, eu estava mais me referindo aos procedimentos que a gente tem que ter aqui dentro da DET, né, para isso. Mais alguma dúvida, gente? Eu queria ver com o Felipe. Felipe, você conseguiu já se filiar? Filiar não, se colocar no Lattes? Como que você colocou no Lattes? Talvez o Felipe pode nos ajudar, porque nem eu olhei que meu Lattes nem tá, gente. Ana, não sei, eu lembro que eu estou vinculado... Tá no Moodle para todo mundo? Eu acho que eu estou vinculado a mais de um grupo de pesquisa, e eu percebi que, eu não tenho certeza, mas a partir do fato do meu nome estar no grupo, aí já vincula automaticamente, mas... Eu vou pesquisar isso, gente. Não é a primeira vez, que já foi uma discussão aqui no grupo. Eu vou olhar, porque eu acabei de olhar o meu Lattes aqui, nem tá lá, tá? Só tá no resumo, de tanta correria. Então, assim, queria, Felipe, se você puder me ajudar, a Cris está de férias. Vamos ver juntos. A Márcia também. Aí a gente manda um geralzão lá no Moodle, pode ser, Luiz, e a todos aí, Ana Cristina, que realmente eu tentei olhar aqui, não vi nada, tá? Eu pensava que era inserir grupo de pesquisa, mas não vem grupo extensão, alguma coisa assim. Ana, eu acho que a gente aqui tem que inserir, tá? E tem uma parte lá que a gente pode colocar. Entendeu? Se você puder também ajudar a gente, Ciana. Ajudo sim. Eu até coloquei no meu aqui, deixa eu ver como é que eu coloquei para eu falar para vocês. Porque é estranho que a gente faz, mas na hora de falar, você não sabe falar, não. A gente vai na intuição, sabe? Deixa eu... Eu vou fazer melhor, gente, porque não é a primeira vez que a gente entra nessa discussão e eu tenho uma visão diferente, né? Por exemplo, da que o Luiz colocou e tudo. Então, eu vou fazer melhor. Eu vou entrar em contato com a Jaqueline, que é a nossa pró-reitora de pesquisa, e vou pedir a orientação dela de como fazer esse vínculo do grupo de pesquisa nosso, né? Como que isso funciona, né? Para o CNPq e como colocar isso no Lattes, tá? E aí, com certeza, a gente fica com uma opinião mais correta, digamos assim, né? De como fazer isso, tá bom? Eu vou entrar em contato com a nossa PRPQ e vou fazer esse questionamento e ver como que a gente uniformiza, digamos assim, né, a nossa vinculação aqui no Lattes. Pode ser? Beleza. Que aí eu acho que fica mais certo. Porque é isso, cada um coloca no Lattes da forma como ele entende, né? Se o Lattes permite, você cadastra mesmo, né? Então, tem coisas que eu preencho de uma forma, a Ana preenche de outra, meu colega lá no IGC preenche de forma diferente, que as áreas são diferentes, então a forma de inserção das informações também são diferentes e a gente acaba não tendo essa uniformidade, né? Então eu vou fazer esse questionamento e depois eu coloco para vocês, tá? A gente dá o retorno, pode deixar. Então é isso. Tem mais alguma coisa, Ana, que a gente teria que fazer de informação? Eu acho que não. É isso. Mesmo aquela organização que nós vamos refazer, que infelizmente quem não participou de mais de 6 encontros vão ser excluídos do CNPq, e também aqueles que não apresentaram, tá, gente? Tem grupo aqui que ninguém apresentou. Então, assim, se vocês verem alguma coisa que saiu, é por causa desse motivo, tudo bem? E se quiser retornar, volta. Aí se quiser retornar, vai participar lá daquele processo, porque sempre a gente tem muitos inscritos. E, assim, vai ter um filtro, né? Claro que... Nós temos 63 membros hoje no grupo. Felipe. Ana, a gente tem um e-mail enviado por vocês para apresentar um relatório. Este relatório
tem que ser enviado em qual formato e como, assim? Vai ser como um formato Word, é um relatório simples, tá? Não está estipulado data ainda não. E aí, como a Cristina está de férias, beleza. Nós vamos estabelecer isso melhor. Mas é um relatório simples, tá, gente? Tá, joia. Beleza. Obrigado, Ana. Pessoal, então é isso. Né? Esse relatório é só mais para subsidiar o que a gente pode estar inserindo, né? Lá na atualização do CNPq, mas não é uma coisa que para o dia 10 isso precisa estar pronto, não, né? Mas eu acredito que a gente pode estar fazendo esse relatório, entregando ele aí relativo ao ano de 2025, né? Sei lá, até janeiro, porque fico pensando fevereiro aí, né? A gente entregar isso, dar um prazo para isso, e retomar as atividades a gente pensou em março, né? Depois do carnaval, né, Ana? Porque antes do carnaval é mais complicado, né? O carnaval vai cair dia 17, esse ano que vem, 17 de fevereiro. E aí a gente retomaria, então, as reuniões no próximo ano. Deixa eu ver aqui. Dia 3 de março, pode ser? A nossa primeira reunião de 2026. Vamos manter sempre nas terças-feiras mesmo, está funcionando, né? Até agora funcionou direitinho. Então, a partir de 3 de março, a gente começa as reuniões, né, do ano de 2026, programando aí os 10 encontros, né, Ana? Que nem foi esse ano. Às 10 da manhã? Alternando, né? Às 10 da manhã. 3 de março. Mas 3 de março. Esse 3 de março pode ser, se hoje está sendo às 10 da manhã, a gente pode fazer a próxima tarde, às 14 horas, tá? Então, a próxima fica marcada aí para 3 de março, às 14 horas, tá certo? Aí, a gente vai, antes disso, claro, né, pegar esses relatórios de vocês e nessa primeira reunião, então, a gente já apresenta a proposta de trabalho para o ano que vem. Se vocês quiserem colocar, né, as sugestões para o ano que vem também, a gente colocou isso, né, Ana, também no e-mail? Se vocês quiserem fazer sugestões de como, né, do que a gente pode estar abordando no ano que vem, ou seja, temática, ou alguma atividade que vocês queiram, né, achem importante, interessante o grupo realizar, vocês podem também estar colocando nesse relatório, tá? Proposta aí para 2026, que a gente, nessa primeira reunião de março, a gente apresenta a proposta e discute, né, o que define, né, o que a gente vai estar trabalhando para o ano que vem. Tudo bem? Então, é isso, gente. Queria agradecer de novo, né, a participação de todos. Foi muito gratificante esse ano a gente ver, né, produtos tão bons que saíram aí do grupo para o evento, a participação, a realização dele, né, a participação de vocês, e isso fortalece muito, né, nosso andamento aqui do grupo. Então, queria agradecer muito e, né, enfim, desejar um ótimo final de ano para vocês, um descanso aí de janeiro e fevereiro, e a gente retoma, então, as atividades, né, em março. É claro que a gente ainda tem esse relatório para fazer nos grupos, né, mas aí é um encaminhamento por e-mail, né, e a gente retoma a discussão aí a partir de 3 de março, beleza? Então tá, gente, um abraço a todos, tá?
Tchau, Maravilha, gente. muito obrigado. Um abraço, muito obrigado. Festas. Um abraço. Obrigada, Boa boas festa, festas para vocês também. Obrigada, Obrigado. pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, até mais. Tchau, boas festas, pessoal. Tchau, tchau.